Tudo bem com vocês? Começando aqui mais uma edição do nosso Webinar da Indústria, esse programa que faz parte do site Indústria News. Eu sou Geraldo Basso, jornalista. O Webinar da Indústria tem o patrocínio, tem o apoio da Federação das Indústrias do Estado da Bahia. Hoje eu vou entrevistar o Stefano Lima. Ele é administrador e gestor comercial da Vulcano Agrominerais. A Vulcano é uma empresa baiana, né? Está instalada ali na base naval de Aratu, né, Stefano? E produz e comercializa remineralizador de solo para o agronegócio. Que história é essa que a gente vai contar agora? Stefano vai explicar muito sobre isso, a importância desse produto hoje para o agro. Stefano, obrigado pela sua presença aqui. E eu começaria lhe perguntando o seguinte: fala um pouco da história da Vulcano, né? Quando foi criada, por quem, qual o objetivo da empresa. Contextualiza para a gente um pouquinho da história do grupo. Oi, Geraldo, prazer enorme estar aqui com você. Para a gente é uma satisfação enorme estar participando aqui desse programa, né, que fomenta bastante a indústria baiana. E a gente, como parte industrial, é interessante essa pergunta, porque a Vulcano, ela é justamente a junção de dois grupos empresariais aqui da Bahia. Dois grupos que juntos possuem mais de 80 anos de experiência no mercado, são grupos voltados à construção civil. E aí, no ano de 2016, quando a gente teve aquele princípio ali de crise, instabilidade econômica, a gente começou a buscar trazer maior valor agregado aos nossos produtos. E foi justamente através dessa busca que a gente passou a analisar os nossos próprios produtos, identificar quais rotas, quais outros setores a gente poderia atender. E, para nossa surpresa, o nosso mineral ele tinha elementos que eram com teores interessantes que poderiam auxiliar na fertilidade do solo. Então, algo assim totalmente novo para a gente, que, como eu falei, né, a gente era da construção civil no sentido dessa linha, e identificamos esse produto, passamos desde 2016, a gente começou a estudar ele, investir em pesquisa e desenvolvimento, e no ano de 2020, a gente alcançou o registro junto ao Ministério da Agricultura, e começamos para valer a comercializar esse produto com o nome de Vulcano. Fala um pouquinho, Stefano, para a gente. A indústria fica ali na base naval de Aratu, né? Fala de número de funcionários, como é que se dá a produção, vocês trabalham 24 horas por dia, como é o regime de produção, e se você tem dados assim de qual é a quantidade de toneladas por mês, enfim, contextualiza para a gente esse aspecto econômico da indústria. Estamos aqui lotados, né, na estrada da base naval de Aratu, mais conhecida como Estrada do Derba. Hoje, a nossa indústria, como eu falei, ela, por ser, né, inicialmente, continua sendo voltada à construção civil, a gente tem uma base bem sólida do ponto de vista de funcionários, estruturas, maquinários, relacionado diretamente ao Vulcano, se a gente for contabilizar a alta direção, a gestão comercial do produto, a operação, a gente tem algo em torno de mais de 10 funcionários. Para além disso, a gente tem algo em torno de 5 representantes espalhados aí pela região Nordeste, contemplando até um pouco ali do início do Sudeste, norte de Minas, Espírito Santo e também no Mato Grosso. E também temos aí alguns revendedores. Então, eu estimo que algo em torno de mais de 10 revendas aí espalhadas pela região Nordeste. Hoje, os produtos da Vulcano, a gente encontra onde? Vocês estão trabalhando no Nordeste, Sul do país? Fala um pouquinho desse mercado aí. Hoje a gente atua em todo o Nordeste, a gente tem penetração em todo o Nordeste, seja do ponto de vista de venda direta, bem como através de canais de revenda, e obviamente, como eu citei, os nossos representantes que vêm fomentando e levando o produto. E além disso, a gente também trabalha ali no Espírito Santo, Mato Grosso e Minas Gerais. Então você vê que é um produto que tem uma capilaridade muito grande. A gente tem um fator muito importante, como você bem citou, a gente está lotado aqui na estrada da base naval de Aratu, mais ou menos a 10, 12 quilômetros do porto. E diariamente vem centenas de caminhões trazer material para o porto e, por vezes, voltam vazios para a sua volta de origem ou parcialmente vazios. A gente aproveita justamente esse frete de retorno para conseguir ter uma capilaridade maior e também levar o produto com um custo mais interessante. Bacana. Me fale uma coisa, Stefano, tem outras empresas fazendo isso aqui na Bahia, do Nordeste, outras indústrias, outros concorrentes, digamos assim, ou vocês são únicos? E como é que se dá isso no sul do país? Tem outros players também atuando com esse produto específico? Aqui no Nordeste éramos únicos, inclusive nós fomos o primeiro do Nordeste a ter o registro junto ao Ministério da Agricultura. Hoje, se eu não me engano, temos mais ou menos 9 indústrias, né, já 9 estabelecimentos produtores
produzindo e comercializando esse produto no Nordeste, o que para a gente também é algo interessante, porque são novos players que fomentam a ideia e ajudam a gente justamente a disseminar esse conhecimento. Apesar de sermos o primeiro do Nordeste, no que diz respeito a Sudeste e Sul, já há sido trabalhado há bastante tempo. Então, já tem outras indústrias que já possuem um tempo maior de mercado. Então, assim, está um pouco mais concentrado hoje no Sudeste para baixo. Poxa, bacana. Agora, me explica para a gente, para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, como é que se dá essa produção? O que é que vocês fazem de fato, né? O que é esse produto? Qual é a importância dele? Como é que se dá a produção aí na unidade de Aratu? Falei para a gente. A ideia, né, a concepção de remineralizador é justamente o que a gente faz, que é justamente você pegar o mineral e diminuir a granulometria dele apenas por processo mecânico, não há nada de químico nesse processo, apenas processo mecânico, e que esse material, que é o pó de rocha, ele tem propriedades, através de macro e micronutrientes, necessários para a fertilidade do solo. Então, a nossa produção se dá basicamente dessa forma. Então, a gente tem a rocha, que a gente faz todo o desmonte da rocha, o processo de beneficiamento através de britagem e peneiramento, e a gente tem esse produto enquanto produto final. E é um produto que tem que ser armazenado em local coberto, porque ele tem que ter níveis próximos a zero de umidade, então isso é muito importante. Então, é um processo que, de certa forma, é relativamente simples, no sentido da linha de produção, mas tem esses pormenores, porque para você atingir uma granulometria que é necessária para ser enquadrado enquanto reminerador de solos, você tem um gasto energético grande e tem que ter também um controle bem grande do ponto de vista de qualidade do produto. E talvez esteja aí até um dos diferenciais, porque o nosso sistema produtivo, ele é certificado ISO, então a gente garante ali toda a qualidade no processo. E como é que ele é aplicado na lavoura, no campo? Como é que ele é usado? De que forma? O CEPOR, ele é um produto bem versátil, porque ele acaba se enquadrando ali ao manejo tradicional do produtor. Então, tem produtor que utiliza ele a lanço, na socaria, bem como antes do plantio, na fase seguinte ao plantio. Então, ele é um produto relativamente versátil e que pode ser também, inclusive a gente até sugere, quando é possível, ser utilizado junto com outros bioinsumos. Por exemplo, estercos, biológicos, outros materiais orgânicos que auxiliam ali a você ter uma agricultura regenerativa. Poxa, bacana. Agora me fale, Stefano, isso pode ser aplicado em qualquer tipo de cultura? Tem alguma exceção? É um produto de larga escala? Falei para a gente. Geraldo, essa pergunta talvez seja a pergunta que a gente mais escuta. Quase sempre quando a gente participa de eventos, quando a gente faz alguma apresentação do produto, sempre pergunta, eu tenho tal cultura, ou eu planto tal coisa, certo? A gente criou até um slogan para isso, que seria assim, se é bom para o solo, é excelente para a planta. Porque a ideia é justamente essa, o nome remineralizador de solos já deixa um pouco evidente que o produto é focado no solo. Então, a ideia é a fertilidade do solo. E, obviamente, com o solo nutrido, né, o solo fértil, o que você plantar vai se beneficiar. Para você ter uma ideia, hoje a gente atua em mais de 30 culturas. Obviamente, quem tem aquelas culturas chaves ali que normalmente tem um tipo de aptidão maior, as quais também a gente tem um resultado mais expressivo, como é o caso de soja, milho, cana-de-açúcar, café, mas é um produto que pode ser utilizado em qualquer cultura. E em termos de conhecimento, o produtor já conhece o produto, ou ainda vocês estão naquela fase de mostrar, de levar o produto até o produtor rural, né? Como é que está esse conhecimento? Essa ideia da arrochagem é algo até milenar. Já não é novidade o uso de minerais na fertilidade do solo. Contudo, aqui no Brasil e algumas regiões específicas, talvez pelo uso dos métodos tradicionais durante muito tempo, alguns produtores ainda não tinham ou não têm, em certa medida, o conhecimento a respeito desse produto. Então, a gente tem um desafio ainda maior, que inicialmente é educar, conscientizar o produtor dessa nova ferramenta. A gente nunca preconiza a ideia de substituição, que ele deixe de utilizar o manejo convencional para utilizar nossos produtos de forma alguma. A gente sempre traz como uma ferramenta a mais, como um complemento. Então, a gente tem tido uma boa recepção, isso é muito importante. A gente observa também que é um desafio, ainda há um desafio enorme pela frente, tendo em vista o potencial da agricultura do nosso país, mas a gente tem colhido bons resultados. Então, como eu citei, o fato de a gente já estar presente hoje em todo o Nordeste, ainda contemplando ali um pouco do Sudeste e a região lá do Mato Grosso, demonstra isso, mas é um trabalho que tem que ser desenvolvido. Como eu te falei, em 2020 foi quando a gente alcançou o registro no Ministério da Agricultura,
Então, assim, são apenas 5 anos, vamos fazer 5 anos agora em setembro, que a gente alcançou esse registro. Então, assim, é um trabalho relativamente novo, até porque também tem um detalhe. Às vezes, você só consegue ter a validação do produto ao término da cultura. Então, a gente tem culturas ali que levam 1 ano, enfim, tempos maiores. Então, você precisa aguardar todo o ciclo da cultura, para a partir daí, obviamente, você tem alguns resultados preliminares, mas a partir daí você faz algumas análises e tal, e busca uma validação junto ao cliente. Poxa, eu estou conversando com o Stefano Lima, gestor comercial da Vulcano Agrominerais, exatamente. Stefano, você falou da questão da empresa, são só 5 anos de atuação, e a gente pensando na questão do agro, da importância que o agro tem, do crescimento que é o agro hoje no Brasil, né, batendo recordes sucessivos aí de produtividade, de crescimento, quer dizer, vocês têm um longo caminho aí pela frente ainda, né, para conquistar mercados, enfim, né? Tem assim, um futuro bem promissor, digamos assim, né? Exatamente, e porque a gente acredita que esse produto é o futuro. Tendo em vista que hoje 90% dos nossos insumos relacionados a fertilizantes são importados, então a gente tem uma carência muito grande de produtos de boa qualidade do ponto de vista nacional, e esse produto vem justamente nessa ideia, trazer um produto natural, sustentável e de qualidade, e é um produto que é nacional, então assim, a gente não está, pelo menos diretamente, ligado ali à oscilação de câmbio, então a gente traz um pouco de segurança. E fora o fato de ser um produto que consegue contemplar de forma regional. Então, assim, um produtor, ele precisa do produto em uma determinada escala, ele tem a confiança de que a gente vai entregar. Obviamente que tem os desafios logísticos que são comuns aqui no Brasil, mas como eu trouxe, né, a gente tem um ponto positivo, né, que é justamente o fato de estar próximo ao porto, mas é algo que a gente vem conseguindo trabalhar e levar o produto de forma bem competitiva. Stefano, eu queria que você contasse assim, um caso real ou dois de produtores assim que passaram a utilizar o produto, né, de vocês, e assim, aí tiveram ganhos de produtividade ou que melhoraram ali o manejo do solo, enfim, coisas assim que ilustrem bem, né, a importância do produto e os benefícios do produto para o agro. Maravilha, eu consigo listar pelo menos dois, como você trouxe. Tem um produtor de café ali na região do Planalto da Conquista. Ele trouxe para a gente depoimento do próprio cliente. Ele utiliza nosso produto há pelo menos 3 anos ali no café, e ele é um produtor de café especiais. Ele trouxe para a gente que ele conseguiu ter um incremento de produção de algo em torno de 15%, e conseguiu, né, nesse período, ter uma redução de 30% do consumo de fertilizante químico. Então, ele conseguiu aí, foi justamente o que eu trouxe antes, na questão de estar realizando um complemento ou gradativamente uma redução, ele conseguiu obter esse 30% aí em relação à aquisição de fertilizante químico. E outro case interessante que a gente tem, e é justamente talvez seja a maior cultura do ponto de vista de resultados de consumo, que é a cana-de-açúcar. Ali na região que vai de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, a gente tem bastante cliente, e nós temos um cliente específico em Alagoas que ele tem observado ganhos em torno de 10 a 12, 13% na produtividade da cana por hectare. Me fale uma outra coisa, o remineralizador, o nome é esse, já faz parte do Plano Safra, né? Isso aí também mostra a importância do produto, mostra a confiabilidade do produto, né? Quer dizer, o produtor rural pode obter os recursos do Plano Safra e investir também nesse produto, né? Correto. Para a gente, isso foi um ganho sem tamanho, porque é justamente um reconhecimento, né, do ponto de vista de políticas públicas em relação ao produto, e traz um pouco mais de fôlego ao produtor, tendo em vista que a inclusão do nosso produto ou produtos similares ao nosso no Plano Safra é a possibilidade de ter um financiamento junto ao produtor para que ele possa estar adquirindo o produto e conseguindo ali, obviamente, dentro do seu fluxo de caixa, dentro da sua programação, conseguir adquirir o produto. Como eu te trouxe, né, um produto que é cotado em real, um produto nacional, então, por si só, isso já traz um custo-benefício econômico para o cliente, e ter esse aporte, né, de financiamento, eu acredito que seja justamente o estímulo que faltava para eles conseguirem abraçar ainda mais a tecnologia. É verdade. Que bom, que bacana. E só lembrando, a Vulcano é uma empresa baiana instalada aqui na base naval de Aratu, isso é muito bacana, é a Bahia criando coisas novas num setor extremamente significativo e importante, que é o agronegócio, que está crescendo aí, crescendo muito, né? Inclusive com participação importante no PIB da Bahia, nas exportações da Bahia.
Eu queria que você me falasse também da Associação Brasileira dos Produtores de Remineralizadores de Solo e Fertilizantes Naturais, uma associação criada recentemente, né? E a Vulcano faz parte. Fala da importância da entidade, da atuação, o que é que vocês estão fazendo em termos de políticas, em termos de reivindicações, enfim. Qual é o objetivo da entidade? Justamente buscando trazer maior profissionalismo, bem como proteger os nossos produtores. A Vulcano é uma das fundadoras da Abrefem, como você bem trouxe. E a ideia da Abrefem, basicamente, é estar fortalecendo esse tipo de produto e esse tipo de iniciativa do ponto de vista de políticas públicas e está coibindo também, eventualmente, produtos que não são legalizados. Porque é importante trazer, porque, como eu trouxe inicialmente, logo quando a gente começou a falar desse assunto, que nós investigamos e observamos que o nosso produto tinha aptidão à agricultura, então, a partir daí, a gente investiu em pesquisa e desenvolvimento e obteve registro junto ao Ministério da Agricultura. E, para além disso, também, certificação junto ao IBD, que permite o uso da agricultura orgânica. Então, assim, nem todos os produtos necessariamente seguem essa linha. Então, assim, quando a gente fala de agricultura, a gente fala de alimentação, basicamente. Então, para o produtor ter segurança de utilizar um insumo na sua cultura, é necessário que ele seja certificado e que, do ponto de vista legal, esteja bem abarcado. Então, a Abrefem vem bem nesse sentido, né, de estar justamente protegendo inicialmente os produtores e, consequentemente, levando o produto de qualidade para os clientes. E como é que o produtor pode identificar se o produto é legalizado? Enfim, a entidade tem um site que traz essa informação, enfim, qual é a dica para o produtor antes de adquirir o produto? Excelente pergunta, Geraldo. Inclusive, foi uma das primeiras vezes que eu me deparei com essa pergunta e eu acredito que seja uma das perguntas mais importantes. Justamente no site da Abrefem, você tem algumas informações relativas aos produtores, bem como há um canal direto de comunicação. E, para além disso, você tem um site do Ministério da Agricultura. Lá é possível você pesquisar, inclusive há um mapazinho, tipo um mapazinho do Brasil, que mostra onde estão os estabelecimentos produtores. Então, você pode identificar se um determinado produto está registrado junto ao Ministério da Agricultura, bem como também entender quais são as características dele. Normalmente lá tem quais são os elementos, tem data de registro, enfim. Inclusive, se o registro está na validade, também é importante. Então, assim, no site do Ministério da Agricultura também você tem todas essas informações. Bacana, Stefano. Me fale outra coisa, Stefano. Como é que vocês estão crescendo ano a ano? Eu falo a Vulcano Agromineralis, né? Eu não sei se vocês têm essa informação assim, a gente fechou 2024 com tantos clientes, esse ano a gente está crescendo X%. Você tem essa média de crescimento anual da empresa? Sim, a gente vem monitorando sim, esse crescimento, porque é justamente o balizador das nossas ações junto ao mercado. Um dos resultados mais expressivos que a gente teve foi justamente quando a gente realizou o fechamento do ano passado, que a gente observou um crescimento de algo em torno de 50% do ano de 2023 para o ano de 2024. A nossa ideia é seguir no mesmo ritmo em relação ao ano de 2025. Entendemos que a gente tem alguns desafios, né, tendo em vista o período que a gente está vivendo, relacionado a guerras no exterior. Isso, de alguma forma, acaba impactando ali o preço dos fertilizantes, que, de alguma forma, pode, a depender, caracterizar uma oportunidade de mercado, mas é tudo muito incerto. Mas, nesse momento, a gente está tendo um direcionamento positivo do ponto de vista de vendas. Inclusive, agora, no mês de setembro, a gente começa justamente a entrega para algumas culturas chaves, como até justamente contemplando até os dois exemplos que eu dei. Tem um café que começa a ter o plantio agora a partir da quinzena de setembro para frente, e tem a cana-de-açúcar que também vai pela mesma linha. E o hortifruti, que acaba sendo algo perene, né? Então, assim, todo ano a gente tem um pessoal aí do hortifruti puxando material. Mas as perspectivas são boas, a tendência é justamente o crescimento. Quanto mais a gente vai conscientizando o produtor, informando o produtor, eu acredito que a ideia vai sendo cada vez mais abraçada e, obviamente, há um interesse, né, em adquirir o produto. Stefano, quando o produtor adquire o produto, ou tem interesse em adquirir o produto, vocês têm também essa preocupação de fornecer assistência técnica, indicar pessoas que possam fazer esse estudo na lavoura? Tem esse trabalho também, ou a questão de vocês é simplesmente a comercialização? Não, de forma alguma. A gente justamente acredita que o grande diferencial do nosso produto, da nossa empresa, é justamente esse acompanhamento técnico. A gente acredita que justamente por ser algo novo, é necessário que tenha esse acompanhamento junto ao cliente, é uma questão mesmo a quatro mãos.
Normalmente, desde antes, na pré-venda, a gente busca entender com o produtor qual é o objetivo dele, busca entender como é que está o solo dele, até para passar uma recomendação mais assertiva. Toda a nossa equipe de campo, nosso agrônomo, nossos representantes comerciais, eles têm um conhecimento técnico interessante. E, para além disso, a gente tem uma unidade que trabalha com consultoria técnica agronômica justamente para estar auxiliando os produtores. Então, assim, normalmente quando a gente vem, a gente sinaliza isso aos produtores, que eles podem entrar em contato a qualquer momento, de toda forma, proativamente, a gente já busca dar esse acompanhamento e, dentro do possível, a gente está sempre visitando, né, as áreas dos clientes. Muito bom. Stefano Lima, gestor comercial da Vulcano Agrominerais. Estamos chegando ao final da nossa entrevista, Stefano. Eu queria que você aproveitasse esse finalzinho, primeiro, para falar um pouco mais da Vulcano em termos de site, né? Dar lá a dica de site, como ter acesso à empresa de vocês. Também, se você puder, passa o site também da Abrafem, né? Que é importante o produtor também ter conhecimento, né? Poder pesquisar. E fique à vontade aí para dar seu recado final. Maravilha. Geraldo, eu agradeço muito a oportunidade. Para a gente é muito importante estar trazendo esse conhecimento do ponto de vista de um canal que tem uma penetração bem grande, em especial um canal que é aqui da Bahia, né? Então, fomentando justamente a nossa indústria, a nossa economia. Do ponto de vista de site, a Vulcano, você pode procurar vulcano.agr.br, bem como através das nossas redes sociais, como o Instagram, que é o Vulcano Agrominerais. Normalmente, a gente faz bastante postagem de conteúdos mesmo, informativos, não só do ponto de vista de publicidade. Na verdade, eu acho que o que a gente menos faz, necessariamente, é a publicidade em si do produto. A gente entende que a publicidade maior é justamente trazer o conhecimento. Então, normalmente, são questões informativas, são sugestões de manejo, enfim, informações do ponto de vista também de macroeconômicos, sinalizando como é que está o mercado e de que forma o nosso produto pode contribuir. E a Abrefem, pode pesquisar lá no Google, jogar a Abrefem, que você encontra o site. E é muito interessante, se você tem alguma dúvida, se você tem algum questionamento, enfim, você pode estar buscando esse conhecimento lá também. Bacana, Stefano. Stefano Lima, administrador, gestor comercial da Vulcano Agrominerais. Mais uma vez agradecendo a você, agradecendo a FIEB, patrocinadora e apoiadora desse projeto, e até uma próxima oportunidade.